Fala, galera! Eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nosso tema de hoje é a decadência imprópria. O que é isso? Vamos ver? Então, o tema decadência está lá no artigo 38 do Código de Processo Penal. É que fala, salvo disposição contrária, o ofendido ou seu representante legal decairá a decadência do direito de queixa ou de representação, se não exercer no prazo de 6 meses contado de quando? Contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou no caso do artigo 29, que é a ação privada subsidiária da pública, do dia em que esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Antes da gente continuar, eu quero abrir um parêntese aqui. Por quê? O examinador, ele é maligno. Ele está em casa agora pensando como ele vai te derrubar na prova. E aí ele vai botar na prova de você o seguinte, que o fato aconteceu no dia 1º de janeiro, seja uma ação privada, onde deve ser a queixa, ou uma ação pública condicionada, onde necessitasse da representação. E aí, a vítima foi vítima no dia 1º de janeiro. Passado alguns meses, vamos supor, em julho, ela toma coragem, não vou tomar uma atitude. Ela sabe quem é o autor do crime, desde o dia 1º. E aí ela vai em julho, e alguém fala assim, caramba, já era, passaram 6 meses, não tem problema não, vou mentir. Vou dizer que o fato aconteceu em março. E aí eu ganho aí, estou dentro do prazo. Beleza. Aí a questão do maligno é, vai ter queixa ou representação válida? Aí você vai parar para pensar em isso que o maligno quer. Mas como é que o delegado vai saber que foi em janeiro? Mas como é que o juiz vai saber que foi em janeiro? Mas ele não está perguntando para o delegado e para o juiz. O juiz e o delegado não vão saber, mas você sabe porque o maligno botou isso na prova. Qual foi a data que ele tomou conhecimento? Dia 1º de janeiro. Então, 1º de janeiro, ele tomou conhecimento, sabe quem é o autor do crime, dali começa a contar o prazo da decadência. Então, numa questão dessa, se em julho ofereceu a representação, ou se em julho ofereceu a queixa, houve a decadência do direito e não tem mais punibilidade, extingue a punibilidade pela decadência. Voltamos para cá. Lá no 29, fala ação penal privada subsidiária da pública, Então, será admitida ação privada no crime de ação penal pública, se esta não for intentada no prazo legal. E aí eu abro um outro parêntese, que é o que derruba todo mundo na prova. Quando ele traz, isso está na Constituição também, se ela foi intentada no prazo legal, qual é a ideia que vem na nossa cabeça? A ação pública ela é iniciada com o oferecimento da denúncia e automaticamente com o recebimento é que inicia, Enfim, o oferecimento da denúncia. Só que o Ministério Público tem 3 coisas a fazer durante o prazo do oferecimento da denúncia, que são 5 dias se estiver preso, 15 dias se estiver solto. Nesse período, o Ministério Público pode oferecer a denúncia, mas ele pode também arquivar o inquérito, ou ele pode também requerer ao juiz a devolução dos autos do inquérito à autoridade policial para cumprimento de diligências imprescindíveis, indispensáveis ao oferecimento da denúncia. Então, só cabe ação privada subsidiária da pública se houver a palavra mágica inércia. Passou o prazo da denúncia, o Ministério Público não denunciou, o Ministério Público não arquivou, o Ministério Público não requereu novas diligências. Só se houver isso, ou seja, a inércia, nenhuma das 3 possibilidades foram feitas, e aí no dia seguinte ao término, nasce para o ofendido ou seu representante legal o direito de oferecer a queixa substitutiva. Beleza? Então, só se o Ministério Público ficar inerte é que cabe a ação privada subsidiária da pública. Beleza. Aí a gente tem decadência,
e aqui eu botei aqui embaixo, na ação pública é a representação, na ação privada é a queixa. Lembrando o seguinte, não existe queixa na delegacia, não existe denúncia na delegacia. A queixa é uma peça processual que é feita para da iniciação privada e é entregue ao juiz. Mas a representação, ela pode ser na delegacia ou ela pode ser em juízo. Então, veja bem, como nós estamos tratando de decadência e o prazo decadencial não suspende, não interrompe, não prorroga. Significa dizer que se o último dia for um sábado e sábado não tem expediente forense, a queixa tem que ser oferecida no plantão judiciário. A queixa tem que ser oferecida em qualquer lugar dentro do prazo. Ah, mas sábado não é expediente forense? Prorroga para segunda. Não prorroga não, tá? Beleza. E aí vamos lá. A representação, diferente da queixa, ela pode ser feita na delegacia. Então, veja bem, não precisa ser nem na delegacia da circunscrição, ou seja, na delegacia da área que o fato aconteceu. Estou viajando, estou lá em São Paulo. Meu Deus, agora que eu me lembrei. Hoje é o último dia para fazer a representação daquele crime que eu fui vítima e a ação é condicionada. Fui ameaçado, por exemplo. Eu vou na delegacia em São Paulo, faço um registro de ocorrência, lá chama boletim de ocorrência, dizendo que no dia tal, no Rio de Janeiro, eu fui vítima de um crime de ameaça e eu desejo representar. Acabou, não se fala mais em decadência do direito de representação. A autoridade policial de São Paulo vai pegar aquele boletim de ocorrência, vai encaminhar para a autoridade policial do Rio de Janeiro e aqui segue a apuração do fato. Beleza? Então vamos seguindo. Mas afinal, o que é a tal da decadência imprópria, que é o tema do nosso estudo? Beleza, no 38, decairá do direito de queixa ou de representação, mas o que nos interessa é o artigo 29, que fala da ação penal privada subsidiária da pública. E quando é que nasce o direito do ofendido ou seu representante legal substituir o Ministério Público na titularidade e assumir a ação como parte principal, quando esgota o prazo do Ministério Público. E ele tem todo o tempo do mundo para oferecer a queixa substitutiva? Não, ele tem 6 meses contado do dia em que esgotar o prazo do Ministério Público. Beleza, e se ele passar esses 6 meses e também não fizer nada? A ação volta para o Ministério Público, ou seja, a decadência da ação penal privada subsidiária da pública não gera a extinção da punibilidade. Por isso, o nome de decadência imprópria. Então, olha, decadência do direito de oferecer queixa substitutiva, que é a ação penal privada subsidiária da pública, não extingue a punibilidade, porque, terminado o prazo do ofendido, volta o prazo para o Ministério Público. Lembrando que essa ação tinha natureza de ação pública. Lembra que o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal? Ou não arquivar? Ou não requerer diligência? Esgotou o prazo do Ministério Público, abre prazo para o ofendido. Esgotou do ofendido, volta para o Ministério Público. É mera irregularidade administrativa do Ministério Público. Ele não perde a titularidade em definitivo. Então, o nome é decadência imprópria, por quê? Porque ocorre a decadência para o ofendido, mas não ocorre a decadência do crime, não extingue a punibilidade. O Ministério Público volta a ser o titular e aquela decadência ela é imprópria porque ela foi só para o ofendido. Para o Ministério Público, o prazo dele é o prazo da prescrição do crime. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Me acompanha no YouTube, no Instagram, compartilha o vídeo, mostra para os seus colegas que estão estudando. Te espero no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.